Você pode até não gostar do estilo de jogo do Barba, o famoso Barba Ball, mas você também não pode negar que tá dando certo. Vem pra cá, galera, tem mais um vídeo aí, ó, bastidor de vestiário no ar. Deixa seu like, a gente vai falar tudo e mais um pouco sobre a partida de ontem. Temos dois tipos de análise, eu vou passar pra vocês aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, seja membro para ter acesso a vários benefícios, tá? Seja membro também para você poder ter acesso a vários benefícios. Grupo de Cartola, temos rodada aí final de semana. Quem quiser entrar no grupo de Cartola, link no comentário fixado para você poder ter acesso ao grupo de Cartola, tá? E vambora, galera, vambora que temos muita coisa para falar, tá? Temos muita coisa para falar. Como vocês sabem, bastidor de vestiário, eu começo sempre pela escalação. E a escalação do Galo ontem foi nada mais, nada menos do que, vamos lá, Everson, normal, Natanael, Juan e Lianco, sem mistério, Renan Lodge, Maicon, Franco, Vitor Hugo, Bernard, Coelho, sem muito mistério também, e Reinier. Aí temos o primeiro, temos a primeira que... Temos a primeira contestação, o primeiro assunto mais delicado para tratar no vídeo, né? O Reinier. Gente, eu vi muita gente reclamando do Reinier titular. Eu acho o Cassierra melhor do que o Reinier. Prefiro o Cassierra de 9 do que o Reinier. Mas futebol é momento, futebol é fase. E a fase do Cassierra eram 10 jogos, 0 gols nas últimas partidas. 10 jogos e 0 gols nas últimas partidas, tá? E aí, cara, eu não consigo criticar o Barba por pensar que o Reinier faria melhor ou faria pior do que o Cassierra. E assim, passou. E até brinquei com os meninos ontem na transmissão. Falei, ó, a escalação de hoje, se o Galo perder o jogo, você condiciona a derrota à escalação? E todos foram enfáticos, todos falaram que não. Eu te faço a mesma pergunta, você pega essa escalação do Galo aqui, Deus que me livre, né? Mas se o Galo tivesse perdido ontem, você iria condicionar a derrota através daquela escalação? Não tem muito o que fazer, o Cassierra tinha 10 jogos que não fazia gol. O Reinier entrou no último jogo, fez gol, fez um pivô legal. Então, nem condeno a escolha do Reinier para começar a partida. Na partida de ontem, tá, gente? Mas vambora. O Bragantino, com a escalação bem ofensiva da forma que nós falamos aqui no nosso pré-jogo. O Bragantino ia vir para cima com tudo, entendeu? E veio mesmo. Então foi da forma que nós imaginamos. O Bragantino jogando com meio armador de segundo volante, com ponta de meio armador, com 2 pontas e um centroavante. Bragantino hiper mega ofensivo, né? E aí, vamos lá. Esse jogo é muito fácil de analisar. O jogo de ontem, gente, eu não tenho que ficar aqui ruminando muito para vocês de esquema tático. Não tem não, porque é um jogo muito tranquilo de analisar, muito fácil pra gente comentar através dele, tá? E aí o Galo naquele esquema nosso habitual, né? Saída de bola com um 3-2-1-4, ó, um 3-2-4-1 ou um 3-2-5, se você quiser falar também. Só que fora de casa, esse time tem portado muitas das vezes com linha de 4 mesmo, tá? E ao invés de linha de 3 ali, porque o time mais defende do que ataca. O time mais está defendendo do que atacando. E defendendo a gente sabe que a gente defende hora em linha de 4, hora em linha de 5. Essa linha de 3 aí fica um pouco menos utilizada, né? Mas são 2 volantes na base. Temos 2 volantes e tal. E aí, cara... 2 armadores, Bernard e Vitor Hugo, o centroavante lá, o Reinier, no caso, 2 alas, Coelho e Lodge, não tem mistério, o Barba achou o time, o Barba achou o esquema tático, a forma de jogar, o Barba achou como é que ele tá jogando, ele sabe exatamente como que ele tem que jogar com este time, entendeu? E aí, cara, como eu falei com vocês, eu não vou ficar falando muito aqui de tática, não, porque é um jogo muito tranquilo, muito fácil de analisar. Vou fazer algumas ponderações, algumas pontuações aqui, que é os 12 minutos. Nenhuma pressão do Bragantino, a gente achou que o Bragantino ia vir pra cima com tudo, aquela pressão, aquele abafa. Longe disso, lembrando, o Bragantino teve um dia menos de descanso, o Bragantino foi titular final de semana, nós tivemos um dia mais de descanso e nós poupamos 5 atletas, sem contar os que saíram no decorrer da partida, então o nosso físico estava melhor. O Bragantino não veio pra cima igual um maluco, tá? E ali no comecinho, ali antes dos 15 minutos, o Vitor Hugo aí, gente, ficou claro, tá? Ficou claro. Quando a gente começa a assistir o jogo, a gente vê o time posicionado. Ficou
claro que o Galo foi ontem para empatar ou buscar uma vitória magrinha e jogar no contra-ataque. É só você ver a forma que o Galo se portava e se estava postado em campo. Entendeu? E aí, cara, o time bem posicionado defensivamente, bem compactado, linhas justas, todo mundo ali juntinho, marcando certinho. Aos 15 minutos para trás ali, de 12 a 15 minutos, não vou lembrar muito bem, o Vitor Hugo perde uma oportunidade de contra-ataque bizarra. Bizarra. Ele não dominou a bola queimou no pé dele, aí você tinha 2 para lá, 2 para cá, era só ele carregar e escolher o lado para tocar e matar ali já no primeiro tempo, fazer 1-0 logo no comecinho, ele perde o domínio, perde a passada, a bola escapa, mas ali no comecinho do jogo, antes dos 15 do primeiro tempo, a gente já viu, veio para jogar fechadinho, transição, contra-ataque, e aqui, novidade nenhuma, a gente sabia que ia ser daquilo ali, sabíamos que o jogo ia ser daquela forma. Foi quem assistiu o pré-jogo aqui sabia, falamos isso, né? E aí, cara, eu fiz uma marcação aqui que os 20 minutos, o Galo muito bem postado defensivamente. Gente, quando você vai jogar um jogo de mata-mata na casa do adversário, e o primeiro jogo é na casa do adversário, tende a você sofrer no início do jogo, tende a você sofrer uma pressão inicial, aqueles 10, 15, 20 minutos inicial da abafa do time da casa. Não é que o Bragantino não queria abafar o Galo, o Bragantino não conseguia abafar o Galo. O Galo estava defendendo muito bem. O Galo estava com o time defendendo bem nas laterais, fechando o meio-campo com 2 volantes, linha de 3, os 2 alas recompondo e virando lateral também. Então fechava as laterais, fechava o meio com os 2 volantes. Não tinha para onde o Bragantino entrar, entendeu? E aí, aos 20 minutos, eu fiz a marcação, o Galo muito bem postado. O Bragantino não conseguiu achar o espaço, tá? Até os 20 minutos iniciais, o Everson, figura tranquila no jogo, mal apareceu, tá? E ali, cara, aos 19 minutos, a primeira grande chance do Galo, porque a primeira ele tinha perdido, né? O contra-ataque com o Vitor Hugo, a segunda, no caso, um chute fora da área, o Vitor Hugo muito bem colocado, uma boa defesa do Everson. Ali foi o primeiro momento que o Galo deu uma escapada mesmo, de fato, incomodou ali o Bragantino. O jogo tá muito estudado, o jogo tá muito parado, muito pegado, o Galo fechando tudo, amarrando, não conseguindo encaixar os primeiros contra-ataques, tá? E aí, cara, quando o Galo começou a querer tocar bola, começou a querer incomodar um pouco mais, machucar, ferir a defesa do Bragantino, aos 21 minutos, primeira vez que o Galo se desorganiza defensivamente, o Bragantino tem a primeira boa chegada, tá? Aos 21 minutos, o Bragantino tem a primeira boa chegada, quando o Galo vê que não era aquilo tudo, opa, dá para jogar mais aqui, dá para ir um pouco para cima. O Bragantino causa o primeiro perigo. E aí, gente, o primeiro lance triste da noite, o Lianco, aos 27 minutos, o Lianco sai, lesão na planta do pé, no mesmo pé, na mesma perna que ele teve o tendão de Aquiles, vai ser reavaliado hoje pela manhã para ver como é que vai ser o tratamento. A princípio, a gente não é médico aqui, né? Mas a princípio, gente, não foi uma lesão grave de ficar aí meses e meses parado. Menos mal que não foi joelho, ligamento, né? Menos mal que parece que não foi nada relacionado ao tendão de Aquiles, até porque ele sai andando. Se fosse tendão de Aquiles, ele iria ter que sair carregado, né? Então, a princípio, a lesão na planta do pé, uma fascite plantar, algo que não é tão grave quanto poderia ser, tá? É isso. Vamos aguardar as informações chegar, o clube dar o parecer, fazer novos exames em BH para também não sair falando besteira para vocês aqui, né? E o planejamento, né, gente, da zaga, né? Ontem nós só tínhamos o Vitor Hugo. Se o Vitor Hugo ou o Tressoldi machuca, não teríamos zagueiro ontem para colocar. O Ivan Roman foi emprestado, o Lianco machucou, Vitão tá machucado, tá voltando agora, e o Rômulo não faz parte dos planos. Zagueiro do Galo hoje à disposição, só temos Vitor Hugo e Juan Tressoldi, né? Zagueiro à disposição. Apesar de que o Léo Duarte volta agora em agosto. Mas enfim, então, preocupante, hein? Preocupante essa situação. Tomara que o Lianco não fique muito tempo parado, beleza? E aí, cara, como eu falei, o Galo mais portado em linha de 4, com o Lodge longe daquele Lodge ala pela esquerda, o Lodge atuando muito como lateral. Reparem, o Lodge não passava no meio campo. Não é porque o Lodge não queria, é porque foi pedido a ele para ele jogar daquela forma. Você vai ficar postado defensivamente hoje. Você não vai ficar ultrapassando o meio campo. Eu quero você do meio para trás.
E o Natanael fecha do outro lado, com o Vitor Hugo e o Tressoldi na zaga. Então ontem o Galo muito portado em linha de 4, porque muito do tempo a posse de bola ficava mais com o Bragantino, né? Mais um jogo que o adversário teve mais posse é a forma que o Galo joga, né, gente? E aí, cara, queria fazer uma marcação também que aos 33 minutos, uma estatística de que Bernard e Coelho, até 33 minutos do primeiro tempo, os dois tinham cada um 7 toques na bola. Eram os dois jogadores do Galo que menos tinham tocado na bola até os 33 minutos do primeiro tempo. É muito pouco, gente. O Bernard totalmente apagado, o Coelho totalmente apagado, muito mal na partida, né? Até aquele momento ali. Então eu queria fazer essa marcação que o Galo defendia bem, mas na hora de atacar não acionava suas peças ofensivas da forma que deveria, né? Não conseguia. O Reinier até os 34 minutos também, muito pouco toque na bola, tinha que sair muito da área, voltar no meio-campo buscar. Teve até um lance no primeiro tempo, não sei se vocês acompanharam. O Franco e o Reinier discutem entre si, porque o Reinier vem cá na defesa, cá no meio-campo buscar a bola e o Franco fala: não é aqui, você vai jogar lá, sai daqui, vai jogar lá. Aí o Franco briga com o Reinier volta. Entendeu? Reinier tinha que buscar porque a bola não chegava pelo Reinier. O Lodge não ajudava ali no ataque, ficava mais postado defensivamente. O Coelho totalmente perdido. O Bernard perdido. O Vitor Hugo perdido. Os dois volantes, nenhum dos dois avançava. Então a bola não chegava para o Reinier, né? Então o Reinier tinha que vir, tinha que voltar, né? E aí, cara, primeiro tempo muito moroso, não acontecia absolutamente nada. Primeiro tempo muito fraco das duas equipes ofensivamente. O jogo muito parado no meio-campo. Muito erro de passe. Muito erro em tomada de decisão. Num tapete, nenhuma grande chance criada. Um gramado excelente, não tem nenhuma desculpa, tá, gente? Muito passe e tomada de decisão errada. Empate 100% justo no primeiro tempo. Galo com a defesa muito bem postada, mas muito pouco produtivo com a bola no pé, tá, gente? E aí, em um momento, o Galo foi dar uma esticada no último momento do primeiro tempo com o Natanael pela direita. O Natanael erra um passe daqui ali, de 2 metros. O Bragantino retoma a posse. Quase que o Eduardo Sacha faz um gol. O Everson já estava vendido, não tinha como. A bola passou isso aqui da trave, ó. No último momento do primeiro tempo. O Bragantino até poderia ter feito aquele gol e saído vencido, mas se for olhar o que os dois times entregaram, primeiro tempo um empate justo, muito erro individual, tá, gente? Muito erro individual, tá? Enfim, pior momento do Galo no primeiro tempo foi quando nós tínhamos a bola, por incrível que pareça. Cara, é inacreditável falar isso, mas é verdade. Quando nós tínhamos a bola e a gente ameaçava atacar o Bragantino e perdia a bola no ataque, o Bragantino era o momento que o Bragantino levava mais perigo pra gente. Muito engraçado isso, né? Esse lance do Natanael, quando a gente tem a oportunidade de contra-atacar, a gente sofre o contra-ataque do contra-ataque. Então, quais foram os piores momentos do Galo no primeiro tempo? Justamente quando nós tivemos a bola. Porque aí você tem a posse, você ataca. A sua defesa dá uma descompactada, as suas linhas perdem aproximação, você vai no ataque, perde a bola no ataque e corre para trás. Aí gera espaço. A defesa sofre descompactação. Essa questão de você correr para trás fica muito complicado. Seu time não está bem postado, os jogadores estão fora da posição, não estão guardando posição. E aí o Bragantino achava os melhores espaços, justamente quando nós tínhamos a posse e perdia a posse. Então o Galo, vamos lá, resumidamente, muito bem defensivamente, jogou água fria no Bragantino, não teve aquele abafa, aquele esquenta no início do jogo do time mandante. O Galo conseguiu cercar bem, defender bem, fechar bem as laterais, fechar bem o meio-campo, fechar pelo centro, fechar pelas extremidades nas pontas. Tudo perfeito a defesa. Maravilhosa a defesa do Galo no primeiro tempo. Coisa linda. Mas com a bola no pé, o time não conseguia lançar o Reinier, o time não conseguia dar amplitude. Coelho e Natanael batia a cabeça, Renan Lodge e Bernard não se encontravam do outro lado, Vitor Hugo perdido na armação, o Bernard ofuscado, o Franco não aparecia para também ser um elemento surpresa, fazer um passe vertical, um passe, né, em progressão. E como eu falei, a bola não chegava no Reinier. Então, a defesa, muito bem.
sem nenhuma crítica. O ataque, péssimo. Nosso ataque, péssimo, né? Mas é o que eu falo. O bom técnico, ele consegue fazer com a defesa mediana se portar bem. Mas um bom técnico não vai fazer um ataque ser produtivo com peças ruins no ataque. Não adianta, não é milagreiro. Destruir é muito mais fácil do que construir. Muito mais fácil. Entendeu? Mas é isso. Então o primeiro tempo se resume a isso. Nossos piores momentos no primeiro tempo foi justamente quando nós tínhamos a bola e perdia na sequência, e aí a defesa estava descompactada, a defesa muito bem postada, mas o ataque, ó, uma tristeza, uma dificuldade absurda de criar, de contra-atacar, de machucar a defesa do Bragantino. E aí começa o segundo tempo, o Galo volta com o mesmo time, tá? 15 minutos do segundo tempo, começa o segundo tempo, não acontece nada, pra lá, pra cá, o Everson pra lá, o Cleiton pra lá, ninguém faz nada, nenhum ataque progride com nada. Um jogo horroroso, hein, gente? E aí, cara, o que acontece? Temos ali a parada técnica. Até a parada técnica, na minha opinião, parada técnica, a primeira parada técnica ali do segundo tempo, na minha opinião, era o pior momento do Galo, tá? Pior momento do Galo, disparado. O Galo não se encontrava, o Bragantino começava a querer chegar com mais força, o Bragantino entendendo que 0-0 para a Arena ia ficar complicado para eles querendo fazer o resultado. 61 minutos o Coelho perde um lance bizarro, ele é lançado, domina, desarmado na sequência, totalmente displicente. A bola na lateral direita no segundo tempo, ele pega ela, retoma, perde a posse de uma forma assim bizarra. 63 minutos, quase gol do Bragantino. Natanael é facilmente driblado na direita, linha de fundo, camarada cruza, a bola pega na entrada da área, onde falta o nosso primeiro volante para dar proteção à zaga, chuta, a bola passa raspando no gol do Galo, ainda desviou, se eu não me engano, o Vitor Hugo, tá, gente? Naquele momento ali, vou falar a verdade para vocês, o Bragantino já merecia estar ganhando de 1-0. Natanael e Coelho muito mal. Engraçado que o lado direito do Galo contra o Remo, o Preciado e o Alaminda foram muito bem pelo lado direito. Até brinquei que o Galo foi manco pela direita contra o Remo. Ontem, o lado direito, nossa, tava uma tristeza com Natanael e Coelho, tá, gente? E aí, aos 65 minutos, o Barba, já vendo que a vaca tava deitando, que a situação não tava legal, o Bragantino tava levando mais perigo, o Galo não tava se encontrando nem defensivamente, nem ofensivamente, era o pior momento nosso do jogo. Entra Igor Gomes, Cassier e Minda. Sai Bernard, que pra mim tá sentindo a sequência, tá, gente? O Bernard tá sentindo a sequência de jogos, já o Bernard não tá jovem mais. Sai o Reinier, que pouco fez, mas também pouco chegou pra ele, né? Então tem essa análise também. Buscou pouco, porque não tem condição, não sabe jogar de centroavante, não sabe fazer a parede ali, o pivô. Mas a bola também não chegou pra ele. E sai também o Vitor Hugo, na minha opinião também tem caído o desempenho do Vitor Hugo, tá? Tá longe de ser aquele Vitor Hugo Sampaoli, mas também tem a mudança de posicionamento, temos que lembrar isso aqui. Aí ele coloca o Minda por dentro com o Igor Gomes e o Cassier, ele fecha o triângulo dele, né? Minda de um lado, Igor Gomes do outro, os dois pareados, lado a lado, a base do triângulo, Cassier lá na frente, né? Ele troca as peças, tira Reinier, Bernard e Vitor Hugo, troca o triângulo dele do ataque, né? Mais uma vez, o Minda por dentro. E ele mantém o Natanael com o Coelho. Isso me preocupou, falar a verdade com vocês, que os dois não tava legal, né? Defensivamente mal, ofensivamente totalmente apagado. Pior momento do Galo no jogo, vem a parada até que ele dá uma consertada, né? E aí, cara, aos 73, gol do Coelho. Futebol maravilhoso. Coelho, que até então era o pior em campo, ou um dos piores em campo, top 3 disparado de piores em campo. Passe pornográfico, desculpem a palavra, mas passe pornográfico do Igor Gomes e gol do Coelho. Uma grande assistência do Igor Gomes, um gol do Coelho com a ajuda do Cleiton e o Galo abre 1-0. Futebol maravilhoso, cenários do futebol, uma coisa maluca, né? E aí começa a surgir espaço, o Bragantino começa a dar espaço pra gente, Renan Lodge, uma chegada aos 78 minutos, um passe de Cassier, ele bate, a bola sai pela direita, chute pra fora. O Everson, aos 80 minutos, o Bragantino abafa, faz uma defesa que pra mim foi um gol, salvou a gente, salvou a vitória. O Everson é isso aí, gente. Num jogo contra o Remo, ele vai mal, no outro jogo já recupera, com ele não tem essa. Não tem cabeça baixa, não tem sentir atuação ruim.
camarada no outro jogo ele já mostra o que é o Everson. Uma defesa de almanaque, uma defesa de gol, que valeu gol, que... o cara, ele é muito decisivo, cara. O Everson é um absurdo, entendeu? Tivemos chance ali de fazer o 2-0 com o Lodge, depois com o Cassierra, mas ele já estava impedido, mas um belo chute do Cassierra, mesmo impedido, temos que comentar, foi um grande chute dele, passou isso aqui da trave, né? Tivemos chance sim de matar o jogo no contra-ataque, 2-0, não matamos, o Bragantino teve chance de empatar também, não empatou, o jogo ficou aquele ataque e defesa claro, assim como começou mesmo o jogo, né? E aí, cara, galera, vamos lá. Resultado maravilhoso. Maravilhoso o resultado. Assim, um resultado lindo. Você vai lá na casa do adversário, ganha de 1-0, traz a vitória para casa, vai obrigar o Bragantino a vir para cima. Você vai jogar da forma que você mais gosta, que é da forma defensiva, que é da forma em contra-ataque, transição. Você vai ficar totalmente à vontade, entendeu? E vai tirar o seu adversário da zona de conforto dele. Então fica totalmente factível o Galo ir para as quartas de final. Jogo de Copa é isso, entendeu? O mais importante é a vitória, o mais importante é passar de fase, né? Tá faltando pro Barba só acertar ali um pouquinho a questão do ataque. A defesa é muito bem postada. Gente, deixa eu passar uns dados para vocês aqui. Nos últimos 10 jogos, o Galo não tomou o gol em 6. Nos últimos 10 jogos, o Galo não tomou gol em 6. Tem quanto tempo que você via isso? 60% dos últimos 10 jogos a gente não tomou gol. 80 dias sem perder. Entendeu? 80 dias sem perder. E outra, não adianta a gente querer ser protagonista sem termos protagonista no ataque. Como que a gente vai fazer esse ataque performar com Cassierra, Borbas, Minda, Bernard, Vitor Hugo, Renier, Coelho, Igor Gomes, enfim, tá ligado? Não tem o protagonista, não tem o cara bala, não tem o goleador, não tem os goleadores, não tem o cara do passe, não tem. Filipão conseguiu arrumar esse time em 2023, mas nós tínhamos Hulk e Paulinho no auge. Paulinho tava no auge naquela época ali, ele tinha gente lá no ataque para decidir para ele. Hoje o Barba tem quem para arrumar esse ataque? Então, cara, temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado para analisar. Eu sei que você tá aí, eu sei que você não gosta desse estilo de jogo, eu sei que você acha que o time joga feio, o time não joga bonito, não chega a dar prazer de ver o time jogar de certa forma. Mas, cara, são 80 dias sem perder. A última derrota foi no dia 24 de maio, contra o Corinthians, e onde o time jogou bem ainda. O Barba, nos últimos 5 jogos fora de casa, 4 vitórias. Ganhou do Vasco, ganhou do Palmeiras, ganhou do Juventude, ganhou do Bragantino. Empatou 1 contra o Remo, com todas as ressalvas, com 2 gols sofridos em lances individuais. Erros individuais. Empatou. Poderia ter 5 jogos, 5 vitórias fora de casa. Última derrota, 24 de maio. Entendeu? Galo doido, então, Isabela mandou sim. Então a gente tem que ter muito cuidado para analisar. Ao mesmo tempo que eu também, assim como muitos de vocês, gostaria de ver o time jogando de uma forma mais bonita, ou tivesse um ataque mais, proveitoso, mais legal, eu tenho que entender que o meu time hoje, o meu elenco hoje, ele não passa para o técnico a condição de ter isso. Nós temos um centroavante que não faz gol há 11 jogos, contrataram um centroavante que não faz gol há 1 ano, o outro é o Renier, que está improvisado, que nem na posição dele ele mostra alguma coisa. Temos o Bernard, que a cada 11 jogos ele tem uma participação em gol. O Vitor Hugo, que caiu demais depois da Copa do Mundo, caiu demais depois da saída do Sampaoli. Temos o Coelho, que a maior qualidade dele é a parte física, é a parte de agressividade, é a parte de preparo físico, de defesa, de recomposição de linha. Com a bola no pé sempre deixou a desejar. Temos o Alaminda, que tem dificuldade física, tem qualidade, mas tem muita dificuldade física. E aí, Igor Gomes, Scarpa, Dudu. Olha isso aí, gente. Como é que o Barba vai fazer esse time também do Galo ser top no ataque, sendo que as peças que ele tem tá muito abaixo? Tá muito abaixo.
Jogador vivendo uma fase, jogador com problema físico, jogador que nunca foi goleador na carreira, em lugar nenhum que passou. Então eu falo com vocês e vou repetir. O técnico, ele consegue até fazer uma defesa média se tornar uma defesa forte, que é o que está acontecendo. Agora, não vamos exigir do técnico fazer esse ataque, esses meio-campistas, desempenhar um futebol melhor ofensivamente, porque não é o material humano que ele tem. Então, é o Barba Ball. O Barba, ele chega aqui, ele tenta montar um time diferente, ele tenta ir pra cima, toma um gol atrás do outro, tem uma sangria na defesa, ele estanca ela, ele dá um passo para trás, ele se adequa ao elenco, ele se adapta ao elenco, ele entende a melhor forma de jogar com esse elenco. Goste você ou não, o jeito bonito, o jeito feio, ele tá jogando do jeito certo. Este tá provado por A mais B que é o jeito certo de jogar com esse elenco que nós temos. É da forma que tá jogando. Fechadinho, retrancado em transição, buscando jogar por uma bola. Olha o aproveitamento do Barba à frente deste elenco aí. Nos últimos 10 jogos são mais de 70% de aproveitamento, gente. Nos últimos 15 jogos é mais de 62% de aproveitamento. Com esse elenco aí, tá? Vou falar mais, tem mais coisas para falar aqui. Mas antes, galera, ó, Minério Seguros, não dá bobeira. Isso aqui, gente, não é merchan, não. Isso aqui é utilidade pública. Isso aqui é prestação de serviço, tá? Minério Seguros, empresa séria, de confiança, de credibilidade, top, atendimento 100% humanizado. Eu vou usar agora. Tô aqui nesse momento esperando o rapaz aqui de seguro vir aqui que minha geladeira estragou, amigo. Estragou, já liguei para eles ontem, já marcaram. Entre 10 horas da manhã e 2 horas da tarde eu vi uma pessoa aqui para olhar minha geladeira. Minério Seguros. Vou pagar nada no serviço. Uma chamada já valeu toda a pólice. Seguro residencial. Entre em contato. Link no comentário fixado, atendimento 100% humanizado, Minério Seguros, galera. Então, eu falo, esse time do Galo, esse time aí, ele te passa uma confiança que vai ganhar título, que vai ser campeão. Você consegue sentar na cadeira, ir no estádio, assistir o jogo e ficar 100% seguro? Não. A verdade é que não. Mas, tá indo. É 1x0 aqui, é 2x1 ali, é 0x0 lá, é 1x0 aqui, é 2x0 ali, é 2x1 aqui. Passou de 1x0 é basquete, né, Barba? Mas tá indo. O time tá indo. Ó, uma grande chance de ser pegar a quarta de final de Sul-Americana. Grande chance. Aí nós vamos ter o Santos ou o Macará, que joga hoje. Também, pra mim, adversário factível pra passar. Podendo chegar pra uma semi, podendo chegar numa final, hein? Sul-Americana tá sorrindo pro Galo de novo. Quartas de final da Copa do Brasil e quase na primeira parte do Campeonato Brasileiro, que a gente tem um jogo a menos, se ganhar a gente chega na primeira parte do Campeonato Brasileiro. Olha o elenco aí, olha esse elenco do Galo aí. Me fale, resultado, vamos lá, vamos brincar de ser resultadista aqui agora. Resultado, você acha que um técnico diferente do Barba estaria entregando um resultado melhor? Olha o resultado com este elenco aí. Pode ser mais do que isso? Agora olha para o elenco e vamos analisar o desempenho. Olha para os nossos atacantes, para os nossos meio-campistas, porque a defesa tá linda. Agora olha para o problema do time hoje, que é o meio e o ataque. Você acha que com esses meias e com esses atacantes, o Barba consegue fazer esses caras virarem goleadores, virarem reis das assistências de um dia para o outro? O problema está no técnico ou o problema está no elenco? Se é que existe um problema, e na minha opinião, temos um problema para resolver para o time ficar equilibrado, a questão do meio-ataque. Defende muito bem, mas falta melhorar o ataque. O problema é como que vai melhorar o ataque com essas peças. Vamos brincar aqui rapidinho, vamos prestar atenção numa coisa aqui? Pega o banco do Galo ontem. Preciado, 4 milhões e meio de dólares. Alexander, 6 milhões e meio de euros. Cassierra, 7 milhões de euros. Alaminda, 7 milhões de euros. Se juntar os 7 do Minda, 7 do Cassierra, 4 do Preciado, com mais os 6 do Alexander, dá mais de 23, 24 milhões de euros. Dá mais de 120, 130 milhões de reais. Esse é o banco do Galo. Vocês prestaram atenção nisso? Esse é o banco do Galo. O Preciado merece mais oportunidade, mas ainda mostrou pra gente que tem que ser titular absoluto? Ainda não. O Minda, a mesma coisa. O Cassierra, a mesma coisa. E o Alexander, irmão, não vou nem perder meu tempo falar de Alexander aqui. Vou nem perder meu tempo.
Mas vocês estão entendendo? Então o problema está no técnico ou está no elenco? Nas contratações que fizeram? Por que não ter gasto 7, 14 milhões em 2 atacantes que em agosto já poderia estar resolvendo os nossos problemas? Um não consegue engrenar, tem 11 jogos que não faz gol e o outro não tem preparo físico. Por que não ter gasto os 14 milhões de euros, não é reais, de euros, em contratações que em agosto já poderia estar rendendo mais e entregando mais para o time? E o nosso problema de volante, que não é resolvido nem com a contratação de um que custou 6,5 milhões de euros. Então, gente, assim, temos que ter muito cuidado para analisar esse Galo. Ao mesmo tempo que esse time ainda não passa uma confiança, pelo menos para mim, de falar que vai chegar lá na frente e vai ser campeão, tem que corrigir muita coisa, mas eu fico com receio e com vergonha de cobrar o técnico. Porque quando eu olho para o que ele tem, quando eu tento entrar na mente dele e um pouco de empatia, ficar no lugar dele, eu no lugar dele eu olharia para o meu banco no meio. No ataque eu falava, como é que eu vou resolver meu problema de ataque com esses caras aí? Eu vou fechar a casinha mesmo, vou jogar no contra-ataque e vou pegar a defesa exposta. Porque com esses jogadores aqui, como é que eu vou criar? Como é que eu vou propor jogo com esses atletas aqui? Repito, para finalizar, que hoje não tem que ser muito longo não. Vitória linda, maravilhosa, atuação da forma que tinha que ser e da forma que a gente sabe que está acontecendo. O Barba joga do jeito que tem que jogar. Tira muito leite de pedra desse time. Faz muito mais com pouco. Faz muito mais com menos. Faz muito mais que outros aqui fariam. Te garanto. Ele consertou um problema que Cuca, Sampaoli e Companhia Limitada não conseguiram resolver, que é a defesa. Agora, para exigir mais, temos que não exigir do Barba, não. A gente tem que exigir da diretoria. Porque com esse time aí, para mim, é dessa forma que vai ter que ser. Tá meio que chegando no teto. Melhorar ofensivamente com esse material humano, eu não consigo imaginar. Não é o técnico. Aí tem que cobrar o Paulo Brax e a diretoria. Beleza? Então tá aí, galera. Resultado maravilhoso. Ficou totalmente factível. O Galo deu um passo importantíssimo para classificar para as quartas da Sul-Americana. Aí vai estar nas quartas nas duas Copas, né? E domingo tem ganhado o Grêmio para melhorar também ainda mais nessa questão do brasileiro aí, para ficar mais tranquilo e de fato poder ir focando nas Copas também, né? Tem que estar com a situação boa no brasileiro para dar atenção nas Copas também. Beleza? Não consigo exigir mais ofensivamente desse time com o material humano que o Barba tem. Mas com a defesa ele está fazendo algo que muitos que estiveram aqui não conseguiram. Então o trabalho do Barba é hiper, mega, super positivo. E se é que existe alguém que a gente tem que cobrar para buscar o equilíbrio do time, buscar uma confiança a mais, esse alguém não é o Barba. Esse alguém está lá em cima, é a diretoria, é o Paulo Brax e Companhia Limitada. Vencemos mais uma. Chance enorme de classificação. Barbabol existe, 80 dias sem perder. 60%, 65% de aproveitamento nos últimos 15 jogos. 70% de aproveitamento nos últimos 10 jogos. 80 e tantos por cento de aproveitamento nos últimos 5 fora de casa, 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate fora de casa nos últimos 5. Esse é o Barba, meus amigos, goste você ou não. Goste você ou não, resultado ele te entrega. É o Barba Ball, não existe jeito bonito e feio, existe o jeito certo. E o Barba tá fechado com certo, tá jogando da forma certa, beleza? Tamo junto, forte abraço, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, seja membro, vem pro grupo de Cartola, link no comentário fixado e dá moral pros nossos patrocinadores Camisa Raiz História e Minérios Seguros. Eu fui, valeu, tamo junto, é nóis.